Olá, tudo bem? Boa noite. Oi, Zé. Zé já entrou aqui. Priscila, Hugo, tudo bem? Boa noite, gente. Já recebi aqui o pedido de vocês aqui com a gente para debater um tema de direito financeiro que a gente trata mais Boa esparsamente noite, minha aqui. amiga. Como vai? Tudo em paz? Zé, tudo em Graças a Deus. Boa paz. noite a todos e a E todas. aí? Aguardando a Aline. A Aline acabou de entrar. Aline, você sabe como fazer? Você manda o convitinho. Ah, mas eu acho que Você eu consigo consegue? também te mandar. Peraí. Ó, Aline, acho que deve ter chegado aí para você. Conta aqui, gente, no chat, quantos de vocês pararam para estudar direito financeiro já? Porque isso aí é um pecado de muitos tributaristas. Ignorar o direito Cara, e financeiro. eu vou aproveitar para fazer um breve depoimento aqui. Estou me entregando agora mais ao estudo do direito financeiro. Li uma passagem da obra do professor Carlos Alexandre que eu não consigo qualificar como não sendo talvez o troço mais fantástico que eu já vi, dele mostrando o seguinte, cara, financeiro e tributário, uma coisa suporta a outra. Se você não conseguir fazer uma leitura integrada, não fizer o que ele chama de interpretação estruturante, você não vai alcançar os melhores resultados, não. Recomendo demais. Ó, essa Sim. obra aqui do professor Carlos Alexandre, meu Deus, Peraí. fantástica. A Aline acho que não consegue. A Aline, às vezes, é uma questão de atualização do Instagram. Vê se ele está atualizado. Qual é a obra? Desculpa, Zé. Escritos de Direito Tributário do professor Carlos Alexandre. Fantástica Ah, a obra, tá. fantástica. Eu, O, eu tenho, eu já li. É o muito bom capítulo a que mesmo. me É refiro, muito bom mesmo. deixa eu ver se eu acho aqui enquanto o professor Aline está entrando. Especial, Mas você acha que o direito tributário influencia o direito financeiro e o direito financeiro influencia o tributário? Ou a política financeira influencia a política tributária e a política tributária influencia a política financeira? É uma questão política ou de ou jurídica? Ah, Aline, se você estiver ouvindo, é só só pelo no Instagram celular. pelo celular. Que a Aline estava entrando pelo computador. Eu acho que é uma Mas então, o ciranda, que você eu acha? acho que é É uma uma questão ciranda sem política? fim. E isso o professor Sérgio André fala com muita propriedade também, aliás, citando uma grande amiga minha no No livro. Fundamentos. Muito legal, muito legal. Ele fala isso, todas as questões jurídicas, quando a gente fala de orçamento, de federalismo fiscal, a gente sempre conecta. Veja, você tributa para um fim, você cria um orçamento para um fim. Então, o tamanho do Estado, as funções do Estado determinam a quantidade de dinheiro e o direcionamento desse dinheiro para cumprimento das funções designadas pela Constituição ao Estado. Então, é impossível não ter essa conversa considerando os vieses também políticos. Cara, assim, mergulhar nisso é um troço Sim. fantástico. Eu estou muito positivamente maravilhado. É. Não, eu concordo com isso. Eu acho que é muito importante a gente ter essa noção, até por uma questão de cidadania fiscal, né? A gente entender para que a gente está recolhendo tanto ou tão pouco, entender os E, e, propósitos por detrás e a outra obra, da, né, amiga? da política tributária mesmo. Propósitos por detrás das nossas obrigações, das obrigações que a gente cumpre. E agora, eu acho que tem uma coisa que é muito dito no coloquial do brasileiro, que a gente tem que dar um passinho atrás, que é, mas eu não vejo aqui o retorno. Então, por que que eu vou recolher tributo? Esse é um argumento, assim, meio falho, né? Por vários motivos. Mas a Ah, Aline legal. aqui conseguiu. Vou mandar aqui. Ia falar também Oba! da obra do professor Nabai, que é fundamental nessa questão de cidadania fiscal.
Sim. Olá, O Hugo até professora, tudo comentou bem? aqui, e os tributaristas, seja nos escritórios, seja nas empresas, precisam respirar direito financeiro. É verdade. E com isso, recebendo aqui a minha amiga Aline de Faria. Aline, obrigada por estar aqui no Tributário em Jogo. É um prazer nosso recebê-la para falar sobre direito financeiro, que envolve temas que a gente não aborda com tanta frequência. Então, é super legal poder trazer alguém que é especialista em direito financeiro para debater temas que, apesar da gente não abordar tanto, são muito importantes para a gente até ter uma compreensão mais sistêmica do próprio direito tributário. E até para a gente ter compreensões que são fundamentais para o nosso exercício de cidadania, né, gente? E a Aline foi minha colega enquanto eu estava no mestrado, no doutorado. Ela é mestre e doutoranda em Direito Tributário, em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento, que é a linha de pesquisa de Direito Tributário do Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ. E é advogada tributarista, escreveu sobre o tema que nós vamos falar hoje, que é o teto de gastos. E agora a gente está... Né, e agora a gente está indo para uma nova forma de debater isso, porque nós temos novidades nesse ambiente, né? Com esse gancho, não vou me alongar muito, faço só a observação de que quem está aqui assistindo, fiquem à vontade para fazer perguntas, a gente gosta quando vocês instigam aqui o debate também. E vou passar a palavra para minha amiga Aline para fazer uma introdução do tema e novamente agradeço por você estar aqui. Obrigada. Vocês conseguem me ouvir? Ótimo. Tá perfeito. Primeiro, boa noite, Tati. É um prazer. Eu gostaria de parabenizar você, parabenizar o Guilherme, todo o time do Tributário em Jogo. Foi uma iniciativa muito legal, muito bacana e que eu acompanho a evolução, temas super atuais, questões muito importantes e tá muito legal o canal de vocês, assim, tá realmente, eu indico para as pessoas, eu falo, olha, vai lá que você vai encontrar alguma coisa, algum debate atual, alguma questão importante, porque vocês estão cumprindo um objetivo que é levar o direito tributário e o que é mais atual, assim, para as pessoas. Isso é muito legal. Parabéns. Guilherme, não te conheço pessoalmente, mas é um prazer. A Todo meu. Tati, fomos colegas no mestrado, no doutorado, na Legal. UERJ, mesmo antes da pandemia, comungamos as lições de professores em comuns, o legado da Escola de Direito Financeiro, da Escola de Direito Tributário da UERJ, né? E a gente entra com um pensamento e sai completamente diferente. E isso aconteceu comigo no direito financeiro. A escola da UERJ, ela tem uma tradição de produção acadêmica muito voltada para o direito tributário. Embora a linha de pesquisa seja Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento. Eu defendi a minha tese agora em março e foi a primeira tese de direito financeiro defendida na UERJ, né? Foi. É mesmo, gente. Foi a primeira. Parabéns. Assim, de um tema que abordou um tema puramente financeiro. E justamente eu fiz esse recorte sobre o teto de gastos, uma análise do teto de gastos. Coincidentemente, foi um tema recorrente no ano passado e que continua despertando reflexões hoje e provavelmente até o final desse ano, agora de 2023, né? Bom, na medida que alguém tiver alguma pergunta também, pode ir enviando. Eu gosto bastante desse formato, que é uma conversa antes de uma exposição ou de uma dissertação sobre um tema, enfim. Então, estejam à vontade. Bom, eu vou começar falando do teto de gastos, vou explicar o contexto, a fundamentação, a exposição de motivos para a inserção desse arcabouço normativo no direito brasileiro. E depois a gente vai evoluir para pontuar algumas questões que conversam com esse tema até chegar no novo arcabouço fiscal
que foi aprovado recentemente na Câmara e vai ser votado no Congresso Nacional. Esse novo arcabouço fiscal, inicialmente, ele foi tratado como novo teto de gastos. Só que houve uma necessidade de desvincular desse regime implementado lá em 2016. O teto de gastos ele foi aprovado no segundo semestre de 2016, nos primeiros 6 meses do governo do ex-presidente Michel Temer, logo após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ele foi formatado pela equipe econômica do ex-ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, e o teto de gastos ele é um conjunto de regras que disciplina a forma como o gasto público vai se dar, como essa arrecadação, como esse produto dos tributos vai se dar. Basicamente, antes do teto de gastos da Emenda Constitucional 95, 2016, existia vinculação de percentuais mínimos de investimento na saúde e na educação. O que foi o teto de gastos? Realmente foi uma regra fiscal que limitou o gasto público das despesas primárias do governo federal. Isso envolve, basicamente, impor um limite para investimento na saúde, educação e previdência social. Porque, na época, a equipe econômica entendia que esse era o principal gasto do governo e essas despesas, antes, elas cresciam de acordo com o crescimento econômico. Existia crescimento econômico, superávit primário, aumentava-se o investimento nessas áreas e, ano após ano, aconteceu dessa forma. Só que lá em 2014, por causa da retração da economia, houve um grande desequilíbrio fiscal nas contas públicas. Então, a equipe econômica tinha na mesa algumas opções. Aumentar a carga tributária ou limitar o investimento nesses gastos das despesas primárias. E aí, foi formatado o teto de gastos, inicialmente previsto para vigorar durante 20 anos. É uma regra que começou a viger em 2017 e ela alcança até os gastos até o ano de 2036. 2036, podendo ser revista agora em 2026. Então, em linhas gerais, isso é o teto de gastos. Ele impôs o crescimento que antes era informado pela Receita, havia aumento da Receita, havia aumento, né, de investimento em despesas primárias. A regra indexou a despesa realizada no ano, corrigida só pelo índice do IPCA. Então, na prática, houve uma redução real do valor disponível para ser investido em saúde, educação e previdência social. O que a equipe econômica afirmou? Olha, nós vamos conseguir um equilíbrio fiscal e daqui a algum tempo os investidores eles vão recuperar a credibilidade, eles vão começar a reinvestir no Brasil. Isso vai gerar renda, isso vai gerar empregos. No entanto, não havia na exposição de motivos uma projeção em relação a isso. E os especialistas diziam, olha, é uma regra muito rígida. Ela é uma regra que ela limita gastos que são essenciais. Isso a curto e médio prazo vai ter um efeito muito grande, porque o dinheiro para a saúde, para a educação, que são despesas básicas, ele vai ser reduzido, mas que foi aprovado. Conseguiu, né, ser aprovado pelo Congresso Nacional
e entrou em vigência. Bom, qual que foi a maior crítica sobre o teto e também a maior crítica do governo fiscal é em relação à exclusão de determinadas despesas do teto. E a principal despesa que ficou excluída do teto é a amortização e o pagamento da dívida pública. Então, bom, eu tenho uma receita X, eu vou reduzir o investimento em despesas primárias, saúde, educação, com o orçamento do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, para garantir o pagamento da dívida pública. E essa é a principal crítica em relação à formatação desse teto de gastos aprovado lá no governo do Michel Temer. Então, essa era a visão, né, da equipe econômica, esse era o contexto de aprovação do novo regime fiscal. Logo após a aprovação, diversos partidos, o PT, o PSOL e algumas entidades que têm representatividade nacional, ajuizaram ações de inconstitucionalidade, justamente pontuando que esses investimentos eles tinham garantia constitucional prevista e que seriam cláusulas pétreas orçamentárias. No entanto, até hoje, essas ações elas estão pendentes de julgamento, o mérito não foi analisado, e no desenrolar da questão, provavelmente, né, vai se perder aí pelo meio do caminho. Bom, tem algumas questões que eu acho muito importantes pontuar para a gente refletir. E eu acho que conversa também com o tema que a Tatiana já pesquisou, que é a questão da regressividade. Você tem a regressividade tanto tributária, pela injustiça do nosso sistema tributário, quanto você pode falar em regressividade em razão do gasto público. Por quê? Considerando que existe a garantia da dívida pública, aqueles grupos que mais precisam de recursos são os grupos menos privilegiados. Por quê? A dívida pública são créditos que a União coloca, que a União disponibiliza no mercado e que são adquiridos por pessoas, por credores que têm riqueza, né, disponível para investir, receber os juros a longo prazo. Logo, se o valor arrecadado, né, o produto dos impostos, uma parcela considerável, ela é destacada e ela é direcionada para pagamento, logo os grupos que mais precisam desse investimento público, né, saneamento, educação básica, saúde básica, eles são privados desses recursos. Então, do ponto de vista do gasto público, a emenda constitucional 95 de 2016, que é o teto de gastos, ela impôs uma regressividade sem precedentes. Tanto que depois da aprovação do regime, Tati, antes se falava em subfinanciamento dos direitos sociais. Após a aprovação do teto de gastos, passou a se falar em desfinanciamento. E é uma questão bastante problemática, porque o subfinanciamento, a gente nunca teve no Brasil um teto para investimento em direito social. A gente sempre teve um piso. A Constituição, ela fixou um valor inicialmente de 18%, e esse valor, ele sempre foi um piso, ele nunca foi um teto. Então, a partir dessa mudança imposta pelo teto de gastos,
esse valor ele diminuiu consideravelmente e a Hélida Pinto Graziani, ela pesquisa muito sobre o tema, e a primeira vez que eu ouvi, que eu li essa expressão desfinanciamento foi em um artigo dela, e me chamou bastante atenção, porque realmente é trágico você imaginar que existe um financiamento daquilo que é básico para a população que tem menos condição de arcar com esses custos. É uma injustiça, uma regressividade do gasto tributário gigante. E como você falou, posso fazer só uma observação? Como você falou, uma coisa se sobrepõe à outra e agrava a situação sistêmica como um todo. Porque imagina a classe média baixa, né, que ainda espera, ainda depende de muita prestação estatal para conseguir levar uma vida equilibrada. Ela vai lá, assume um ônus tributário alto, já que a gente tributa muito no consumo em comparação com a renda. Ela assume aquele gasto e ela precisa da prestação estatal. Mas aí, do ponto de vista fiscal, existe uma hierarquia de credores, porque a classe média, na verdade, todos os cidadãos também são credores do Estado, enquanto devedor de prestações estatais que estão lá na Constituição. Então, realmente, é uma situação muito esquisita, né? Para não dizer outros adjetivos. É até algo que eu queria te perguntar. Você acha que existe alguma razão, assim, alguma razão constitucional para a gente ter essa hierarquia de credores? Para o credor do juro, né, ter o direito de receber antes ou receber de fato, em detrimento do credor da prestação positiva estatal? Então, Tati, assim, a Hélida toca nesse ponto. Ela diz, bom, se você tem a garantia da dívida pública, por que você também não tem a garantia de cumprimento, a garantia de adimplência de uma dívida, que é a dívida social? Por que apenas a dívida pública, que é a garantia de que o investimento, né, ele vai ser repassado àquelas pessoas que compraram os títulos, ela tem proteção? E por que a gente não discute na mesma medida a dívida social? Porque se a gente pensa sobre esse ponto de vista, não deveria existir uma hierarquia. Então, eu sempre pensei na regressividade do gasto tributário do ponto de vista tributário. E a partir dessa pesquisa, eu comecei a ver, poxa, é assim, uma dupla injustiça. É como se não bastasse. É como se não bastasse uma coisa que é ruim, ela é duplamente ruim. Enfim, porque o dinheiro é um só. Não existe dois valores. Existe um valor, e esse valor ele é distribuído para todos os beneficiários, para todas as pessoas que compõem aquele sistema. Então, na medida que é destacado um valor específico para um grupo minoritário, outros grupos não recebem essa prestação. Então, do ponto de vista da igualdade e da regressividade, é uma distorção muito, muito grande, né? Bom, esse é um ponto que eu queria destacar, é um ponto de grande crítica do regime fiscal, né, do teto de gastos, que foi aprovado lá em 2016. Na minha pesquisa, eu analisei os dados e assim, atualmente, o emprego, a renda e a economia não apresentaram índices melhores do que aqueles lá de 2016, e não existe a curto e médio prazo a expectativa de que isso melhore. Essas são evidências de que o teto ele não atingiu os objetivos inicialmente propostos. No entanto, esse teto inicialmente formatado, afora essas questões que atingem
de forma muito profunda os direitos sociais, a concretização dos direitos sociais e da própria dignidade da pessoa humana, o teto de gastos, no decorrer dos anos, ele foi burlado várias vezes, ele foi contornado. Da seguinte forma, o Congresso Nacional, ele aprovou algumas emendas constitucionais que permitiram que despesas extra elas fossem criadas ou que algumas despesas elas fossem retiradas desse montante, como a PEC dos precatórios. Ela retirou esse valor, isso do orçamento, então abriu um espaço fiscal para que o governo, simbolicamente, não furasse o teto de gastos. Então, inicialmente, ele deveria funcionar realmente como uma âncora, mas na prática, o Congresso Nacional, seja por iniciativa do presidente da República para atender determinados interesses específicos, foi criando uma série de regras que descredibilizou no decorrer dos anos essa regra fiscal. Então, alguns especialistas dizem, bom, existe o teto e existe o extrateto. É como se você tivesse dois orçamentos. Um orçamento que é o inicial, ok, a gente está cumprindo, está aqui. E um segundo orçamento que engloba essas despesas que vão ser pagas no futuro, sabe-se de que forma, mas que não fazem parte desse retrato que é divulgado. No final do mandato do último presidente da República, ele fez isso por algumas vezes e no meio do ano, mais ou menos, teve a aprovação daquela PEC justificada em razão da guerra da Ucrânia e que transferiu renda para taxista, para caminhoneira, não sei se vocês se recordam. Esse também é um dos exemplos de como o teto ele foi contornado em diversas situações. Então, o teto ele perdeu credibilidade pela própria capacidade fática de produzir efeitos e pela atuação do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Bom, o presidente atual é um grande crítico do teto de gastos. Por quê? Se você tem uma barreira para investimento em direitos sociais, que é a grande bandeira do partido que atualmente está no poder, isso, em algum momento, vai gerar um grande contrassenso dentro da sua proposta de governo. Logo, mesmo durante a campanha, a equipe, né, do atual presidente já mencionava que o teto de gastos ele seria revisto. Tanto é que, no final do ano passado, né, em dezembro, o Congresso Nacional aprovou a PEC da transição. E a PEC da transição ela faz referência à revisão da regra do teto. Até o final agora de 2023, a regra do teto ela tem que ser revista. Essa PEC lá de dezembro, ela liberou 173 bilhões para que o governo atual cumprisse promessas de campanha, né, aumentasse alguns benefícios sociais, criando a obrigatoriedade de que uma nova regra ela fosse constituída no decorrer desse ano e votada até o final do ano, até o final de 2023. Qual que é o grande problema? O grande problema é que o governo ele tem que lidar com a questão da despesa e a questão da arrecadação tributária. Se você não consegue diminuir despesas, você precisa aumentar a arrecadação. E aí, eu acho que esse tema, eu não sei como
isso vai se dar, eu às vezes fico pensando, porque a reforma tributária, na pior das hipóteses, ela vai manter a arrecadação, ela vai manter a carga tributária no patamar atual. Mas, no final das contas, eu acredito que o governo só vai conseguir aumentar e garantir esses investimentos se ele tiver aumento da arrecadação tributária. E eu acredito que isso vai ser feito através da reforma que está, né, em andamento. Não tem muita mágica, né, dentro do contexto que existe uma dívida pública que tem que ser paga, que existem investimentos sociais que devem ser realizados, que são prioritários, e a arrecadação ela é limitada. O valor que o governo tem, né, para fazer esses investimentos, ele é limitado. A partir daí, o ministro da Fazenda atual, o Fernando Haddad, juntamente com a Simone Tebet, eles estão alinhando esse novo, que eles chamam de novo arcabouço fiscal. Alguns especialistas entendem que, na verdade, é só uma revisitação do teto anterior, mas que é uma regra que ela precisa garantir, ao mesmo tempo, credibilidade, garantir que a dívida pública vai ser paga, garantir investimento e assegurar isso através da arrecadação. Então, é um grande, digamos assim, é uma grande equação e dificilmente todas as partes vão ser agradadas. Eu acredito que o contribuinte vai ter alguma parcela, eu não sei exatamente o que pode ser mais tributado, mas alguma parcela de responsabilidade aí nessa realização desse projeto de governo. Professora, posso me observar? Tati, você primeiro. Sempre você primeiro. Não. Vai o Zé com a Não, vai você primeiro, Tati. Depois eu falo. Ah, meu Deus. Mas é porque se está eminentemente conectado, eu acho que faz Tá mais bom. sentido. Vai, Zé. A minha pergunta vai muito no seguinte sentido. A gente tem ouvido muito de uma suposta possibilidade de retorno a teorias keynesianas, a uma moderna teoria monetária, meio que remontando a possibilidade de emissão de moeda, professor. Eu queria ouvir as suas observações sobre esse tema e sobre essa possibilidade. Há quem defenda que deve... Vai, Tati. Então, não. Eu acho que eu vou, então, botar a minha pergunta também, porque eu acho que você pode responder de uma vez. Acho que faz sentido. Uma está conectada com a outra. A gente tem visto, né, diante de todo esse debate atual, do governo atual, querendo revisitar o teto, e é até interessante esse verbo, né, o revisitar, porque não é exatamente jogar um negócio para o alto e pá, acabou. Mas a gente tem visto muitas pessoas que, assistindo essa possibilidade de mudança paradigmática, com um certo terrorismo, falando, mas e a responsabilidade fiscal? Mas vai gastar o que não tem? Meu Deus, não tem aqui. Sendo que, assim, no passado, antes do teto, não havia teto. Antes do teto, não havia teto. E havia lei de responsabilidade fiscal. Havia regras de responsabilidade fiscal, independentemente de teto. Então, o teto não significa responsabilidade e a falta de teto não significa irresponsabilidade. Pode haver irresponsabilidade com teto e pode haver responsabilidade sem teto. E acho interessante que muito é falado, o professor Ricardo Lodge, inclusive, volta e meia, quando ele comenta o assunto, ele trata dessa ilustração, né? Que muito se diz da economia do país como se a economia doméstica fosse. Você vai gastar mais do que você recebe de salário?
e tratam desse cenário como se fosse uma ilustração, primeiro, equiparável, e segundo, que vai provar o ponto de que tem que gastar menos, tem que ter teto. Sendo que, na prática, a gente sabe que, eventualmente, assumir dívida é bom. Muitas vezes é bom para uma família assumir dívida para pagar a faculdade do filho. Ou muitas vezes e assim sucessivamente, porque é um investimento, retorna no futuro. E o orçamento é interessante da gente pensar que o orçamento ele não explode no final do exercício. Né? A gente tem que pensar no orçamento como uma coisa duradoura e uma coisa cíclica, né? Que depois retoma. Os exercícios acontecem ciclicamente. Então, a minha pergunta é, o que você acha dessa ilustração da economia doméstica como algo parecido com a economia de um país? Se você acha que o teto ele é imprescindível para a responsabilidade fiscal, e eu acho que nesse caminho entra a MMT, né? Porque MMT é isso? Modern Money Theory, né? É isso. Eu chamei em Exato. português, irmã, mas ele Tá chama de MMT. Mas Ele tá chama de correto. MMT, você está Tá mais perfeita. certo do que... Não, tá mais certo do que eu. Estamos no Brasil, afinal. Mas o que você acha da teoria monetária moderna, né? Necessariamente a gente precisa correr atrás do prejuízo na arrecadação para poder fazer frente às despesas? Não basta só emitir moeda para poder fazer uns pagamentos ali no fim. E meio que apostando que aquela injeção vai oportunizar o aumento dos fatos econômicos. E aí a mesma tributação vai ocasionar uma arrecadação maior, porque afinal a base tributável aumentou. Enfim, muito conteúdo, mas eu vou passar a palavra para você refletir a respeito. Não, quando a gente começa a estudar assim, algumas questões afetas ao direito financeiro, você pensa, poxa, eu tinha que fazer economia. Porque teoria monetária moderna é um monte de coisa. Até a Andréia Siqueira, doutoranda aí na linha da UERJ, eu sei que a pesquisa dela é orientada pelo professor Marcos Abraão, vai tocar nesse ponto. Eu li, teve um livro que analisa questões relacionadas à pandemia de Covid-19, questões tributárias, e o professor Ricardo Lodge escreveu um artigo e ele fala, bom, mas por que não utilizar, por que não inserir moeda no mercado? Os Estados Unidos fazem isso constantemente, porque existe essa contrariedade aqui no Brasil, essa indisposição com isso. Bom, eu enxergo que cada realidade, cada país tem a sua realidade bastante peculiar. Eu não tenho condição de opinar sobre a adoção desse tipo de medida, embora eu tenha lido algumas coisas relacionadas a isso. E esse tema, Tati, esse assunto ele provoca outras questões, porque assim, na defesa da minha tese, teve um professor que pontuou justamente isso. Bom, para que adianta a lei de responsabilidade fiscal se, quando você vai analisar os julgados, dos 850 municípios, quase 850 municípios que existem em Minas Gerais, você não tem nenhuma condenação por improbidade. Então, a lei de responsabilidade fiscal, o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, ele tem que ir muito além simplesmente de obedecer um limite orçamentário. Eu acho que aí que existe aí, que isso faria uma grande diferença. Essa cobrança, né, em relação à responsabilidade do gestor público no gasto público. Tanto é que o teto de gastos, ele impõe penalidades assim, bastante leves para o descumprimento. Bom, se você não obedecer o teto, gestor público, você não poderá fazer contratação de pessoal no próximo exercício. Então, eu acho que essa questão, ela passa
pela responsabilidade fiscal, mas por uma responsabilidade fiscal efetiva. E daí, algumas pessoas disseram, bom, você já tinha a lei de responsabilidade fiscal, você já tinha a regra de ouro, porque além disso foi preciso uma nova regra para dizer que você não pode gastar mais do que você arrecada. Bom, porque a União, o teto de gasto ele é específico para as contas públicas, específico para os gastos da União. Então, ele tem teria essa virtude. No entanto, existem questões que vão muito além de simplesmente fixar um valor mínimo ou cumprimento. E aí, mesmo o teto ele foi sucessivamente burlado. Não por um prefeito, por um governador, mas pelo Congresso Nacional. Ele foi contornado. Então, essa ideia de responsabilidade fiscal ela tem que ser levada a sério em todos os níveis de gestão. Em relação, Guilherme, à teoria monetária moderna, além do professor Lodge, salvo engano, tem um outro professor nesse mesmo livro que defende, mas assim, são parágrafos, 2 ou 3 parágrafos, nenhum adentra em um caso específico. Talvez a analogia que eu vou fazer é muito descabida, mas na época que o Brasil chegou a adotar a emissão de moeda, a inflação atingiu patamares estratosféricos e foi um desastre na história brasileira. Então, eu não tenho condição de avaliar nenhum parâmetro de adoção desse expediente, embora eu ache que é um tema bastante interessante e que a Andrea vai apresentar contribuições, Tati, lá no doutorado. A gente tem uma live com ela sobre teoria monetária moderna. Foi bem interessante. Né? Eu acho que ela primeiro fez economia e depois ela fez direito, então ela tem bastante propriedade sobre essas questões. Assim, Tati, quando você fez a chamada da live, você tocou num assunto muito importante e que eu mencionei, que a Tatiane Pistelli fala, bom, o direito tributário ele não termina no DARF. O contribuinte não deve se eximir da responsabilidade porque pagou o imposto. A gente precisa de uma conscientização muito maior em relação ao gasto, ao controle, execução de despesa, monitoramento de política pública. Isso passa por uma consciência fiscal, que eu acho que é bastante... é uma consciência muito rasa, assim, mesmo para a gente que estuda direito tributário. E aí, eu estava vendo alguém dizer assim, bom, um deputado, um senador, na verdade, olha, você não precisa de audiência pública aqui no Senado para discutir o novo arcabouço fiscal. Ele foi aprovado na Câmara e aqui você não precisa de uma audiência pública, porque as pessoas são bastante familiarizadas com o tema. Poxa, eu estudei direito tributário muito tempo, estudei direito financeiro muito tempo e, sinceramente, eu não me sinto nem um pouco bastante familiarizada com o tema. Essa nova regra, ela é bem mais complexa do que a regra anterior, porque ela tem uma fórmula para determinar o aumento da despesa com base na variação do PIB. Por aí, isso já é por si só um complicador para entender como vai ser a dinâmica dessa nova regra. E daí ele dizer, bom, todas as pessoas, isso é um assunto de conhecimento geral? Não é, mas por e mesmo que seja, existe assim, esse afastamento das pessoas, esse desinteresse das pessoas por um assunto que, no fim das contas, ele é muito importante.
ele é extremamente importante, porque na medida que não são estabelecidas prioridades, o dinheiro o dinheiro é gasto de qualquer forma. E eu brinco, dinheiro mal gasto, não adianta, você pode ter a quantidade que for, que se o dinheiro for mal gasto, não importa. Nunca, o céu é o limite. Então, o gasto público é obedecer prioridades, ele tem que ser melhor monitorado, as políticas públicas precisam de acompanhamento, e a nossa consciência fiscal, ela precisa melhorar muito, sabe? Assim, e quando eu vejo esse tipo de discussão, bom, todo mundo sabe, por trás, eu só vislumbro essa intenção de afastar ainda mais as pessoas dessas discussões. Professora Aline, numa sociedade em que ainda se usa o slogan de que imposto é roubo, dizer algo assim me parece totalmente alienígena. Total, Não com tem cabimento. certeza. A gente tem que... O governo ele tinha que ter a preocupação de demonstrar que efetivamente há despesa que afeta toda a sociedade. Eu acho interessante, eu não lembro onde o Sérgio comentou isso. Talvez no Fundamentos, aí o Zé vai poder dizer com mais propriedade, porque ele acabou de ler o Fundamentos. Mas talvez não tenha sido, talvez tenha sido um evento. Eu só sei que eu tenho a lembrança do Sérgio comentando o seguinte, que a gente tem uma percepção equivocada de que quem usa das prestações estatais são os mais pobres e que o mais rico ele não usa, ele não precisa. Então é muito confortável para o mais rico defender pautas mais conservadoras de retração orçamentária, né? Conveniente, porque não precisa. Ainda que, né, no discurso fale-se em transportar essa prestação positiva para uma lógica de subsídios, enfim, né? Tem todo um discurso, né? Uma narrativa ali para demonstrar que a outra parcela da população não vai ficar desamparada. Mas tudo bem. Mas o que eu acho interessante da observação do Sérgio, ele falou, tá errado isso. Porque o rico também ele se beneficia das prestações estatais. Ele anda em cima do quê? Do matagal, assim, da floresta que tinha aqui? Não, né? Tem uma pavimentação. A logística, quem pensou na logística? Foram os seres humanos que foram lá cortando o mato e abrindo as rodovias? Não, existem coisas que estão no nosso dia a dia que é estado puro, talvez não puro exatamente, porque a execução pode estar sendo feita por uma parceria público-privada, que é uma coisa excelente, que traz, né, vários pontos de eficiência, né, para a gestão desses aspectos da vida cotidiana, mas o gasto público ele está no cotidiano de todo mundo. E boa parte das pessoas não tem essa percepção, não pensa nisso. Eu não uso SUS. E eu estudei em escola particular. Tudo bem que depois eu estudei em universidade pública. Mas durante boa parte da minha vida, e eu já era adultinha, né? Eu pensava, não precisei do Estado até eu entrar na universidade. E, nossa, como estava errada eu, né? E talvez trazer oportunidades de debate de coisas mais específicas, como, por exemplo, o novo arcabouço fiscal, vai trazendo oportunidade para que a sociedade vá percebendo que ela se beneficia do gasto público em todos os momentos todos os momentos não, né? Mas boa parte dos momentos da sua até vida. em todos os momentos, amiga. Em todos. O professor Sérgio André ele até fala isso com muita propriedade. Um rápido parêntese. Só existe riqueza, acúmulo sustentável de riqueza com a presença de um Estado, com a presença de uma força protetiva daquilo. Ou seja, perfeita a sua observação. Mas o Sérgio, eu acho que ele fala isso e ele é crítico daquele livro... como é que é o nome? O Mito da Propriedade? Ele fala isso também. Ele dá uma raquetadinha um pouco nisso. Na questão do mito da propriedade. Porque no mito da propriedade não existe propriedade pré-tributária, né?
a tributação é que garante a propriedade. Ele não é bem favorável a esse ponto. Mas eu acho interessante essa afirmação do Murphy e do Nigel. Nossa conversa agora foi num negócio assim totalmente diferente. Mas é isso, gente. Assim, eu acho que a gente tinha que ter oportunidade de debater. Eu acho que o Estado ele tinha que debater. Até mesmo porque é um ponto polêmico. Eu sou favorável a revisitar o teto de gasto. Eu tenho restrições absurdas com o teto de gasto. Eu acho que ele faz exatamente o que a Aline comentou, né? Ele traz uma nova camada de regressividade para esse regime que a gente tem. Eu acho, me parece que tinha que ter teto para tudo ou não tem teto para nada, né? Mas tinha que debater. Porque assim como eu tenho essa opinião, essa percepção, tem outros com pareceres distintos. E assim, sabe, Tati, às vezes eu ouço muito isso. O Estado não faz nada, eu só pago imposto. Aí eu fico pensando assim, poxa, quando a pessoa sai... Onde a pessoa vive, numa caverna. Essa garantia de segurança das regras, do cumprimento da lei, tudo. Simplesmente como se as coisas funcionassem sozinhas, né? A gente vive num mundo em que tudo funciona sozinho. Então, muitas vezes, às vezes eu nem me esforço para trazer nenhum argumento em contrário. Mas, assim, a grande verdade é que a gente precisa muito do Estado. E isso ficou evidente durante a pandemia de Covid-19. Ficou bastante evidente. Porque nenhuma outra instituição ela foi capaz de fazer frente, de disciplinar e de adotar medidas dentro desse contexto de pandemia que realmente fossem eficientes. A gente precisa do Estado. Todo mundo precisa do Estado. A gente precisa muito do Estado. É o Estado que garantiu o funcionamento de regras para isolamento fiscal, isolamento social. O Estado que trabalhou formatando regras fiscais, regras tributárias. O Estado que se empenhou na compra, na imunização. Nenhuma instituição privada tem essa capilaridade que o Estado tem. Então, dizer que eu não preciso, o Estado não faz nada por mim, no final das contas, é extremamente leviano. E parte de uma lógica equivocada, né, professora? Se somos um Estado fiscal, o Estado não tem que dar uma contraprestação específica para você pelo tributo que você paga. Ele trabalha de uma forma distributiva. Por exemplo, a gente aqui paga tributo. Não necessariamente para a gente ir para o SUS, mas para quem precisa poder ir ao SUS. Essa lógica contraprestacional não pode obedecer apenas aos meus olhos de quem paga. Mas... E esse livro da pandemia de Covid-19, o professor Sérgio André escreveu um artigo e ele toca nesse ponto. Ele fala, bom, se não for por essa questão, então a gente precisa reconhecer a importância do Estado para a sobrevivência da própria economia. Que não colapsa. Exatamente. Então, bom, você não quer reconhecer a necessidade do Estado enquanto um prestador de serviço, a sua utilidade. Ok, mas então o Estado foi que salvou a economia. Então, nesse ponto, o Estado ele é muito importante. Tati, tem uma questão que você comentou. Eu falei de revisitar o teto anterior. Tem um termo, eu até anotei aqui, rebranding. Rebrand é um processo pelo qual as empresas ou as instituições elas repaginam, né, a marca para tentar se aproximar né, de quem consome os produtos. Então, essa mudança de nomenclatura, na verdade, não é um novo teto fiscal, mas é um novo arcabouço fiscal. Alguns autores estão comparando esse processo, porque é uma regra anterior que guarda similaridade em vários pontos com a regra anterior, mas que quer aproximar e quer trazer uma visão diferente para as pessoas.
Enfim, porque na essência, gente, o novo arcabouço fiscal, ele continua prevendo limite. Só que ele continua. Só que o que acontece? Ele estabelece limites mais flexíveis em relação às despesas primárias, especialmente com saúde e educação. É como se ali tivesse uma folga, sabe? Para atender justamente a essa visão de governo da qual eu. Mas, em essência, não não é revogação do teto fiscal. É um novo arcabouço normativo fiscal que tem objetivo de garantir tanto o equilíbrio quanto a confiança do mercado, enfim, os investimentos privados. E aí eu lembrei desse termo, rebranding, que eu anotei aqui. Quando você comentou, eu falei, é a mesma coisa. Eu falei repaginar, mas é um nomezinho mais específico para o... Eu achei interessante, porque, assim, pensando no rebranding para o mercado, assim, não para políticas públicas, o rebranding, ele normalmente, quando você está com um produto meio antigo, ele não mais chama atenção, mas ele ainda cumpre um propósito. Você quer aquele produto ainda na sua prateleira, só que ele não está saindo mais, e você vai, vou mudar esse rótulo. Aí muda o rótulo, parece diferente, parece mais ripado, e aí começa a vender. Achei interessante, porque pelo discurso governamental parece que vai mudar muito, mas não tanto. Né? Até mesmo porque o teto de gastos restritivo, como na redação constitucional está, ele nunca foi implementado, porque ele volta e meia tinha sido desviado, e nem como você tem relatou. como a gente esperar uma mudança drástica. Eu não sei se você se lembra, quando o presidente Lula se elegeu lá para o primeiro mandato, ele publicou uma carta aberta para os investidores e para o mercado, dizendo, bom, eu não vou expropriar, eu não vou... o Estado não vai se apropriar do patrimônio de ninguém, vocês podem ficar tranquilos, as coisas vão continuar sem... realizadas dentro das normas constitucionais, do direito, enfim. Ele fez isso naquela época, ele sinalizou essa importância, né, e essa garantia para o mercado do patrimônio privado e dessa série de questões. Ele fez isso lá atrás. Então, era muitíssimo, e é muitíssimo pouco provável que atualmente fosse revogado. Abandonado, né? É... Até pelo envolvimento da Tebet também, cujo partido foi meio que padrinho do teto de gastos. O discurso do então, presidente Lula, esse embate, assim, eu não estou advogando para o governo atual, mas assim, o histórico não existe esses grandes embates com o mercado. Ao contrário, lá atrás, no primeiro mandato, ele se posicionou, ele se comprometeu, e eu vejo que hoje nada diferente vai ser realizado. É óbvio que existe um temor, às vezes, alguns rumores do mercado financeiro ou de, sei lá, talvez oposição política, mas eu não vislumbro isso, sabe? Eu não vislumbro essa mudança, assim, esse rompimento e uma irresponsabilidade fiscal. Não vou pagar dívida pública. Não existe. Gente, eu acho que isso é um discurso, né? Que é mais temerário do que praticável. E aí, gente, uma última coisa, assim, ou caminhando mais para o final, uma questão que eu queria falar, que eu acho muito importante, que é o seguinte, que a gente precisa começar a enxergar arrecadação, orçamento, gasto e dívida pública como partes de uma mesma realidade, sabe? A gente precisa pensar isso de forma atrelada.
é bastante difícil, às vezes, para a gente que estuda pontualmente enxergar esse cenário, mas as isenções fiscais, as renúncias fiscais, por exemplo, em parte são fruto dessa perspectiva dissociada. Porque se você pensa, bom, eu vou abrir mão dessa arrecadação, a conta não vai fechar. O gasto público ele vai ser reduzido. Ou o gasto público ele não vai ser realizado. E aí, são pontos que a gente precisa começar a refletir sobre eles. Bom, e tudo isso tem que estar sempre atrelado a uma finalidade objetiva, a uma finalidade constitucionalmente prevista. Porque se você desatrela ou se você admite determinadas desvinculações ou determinadas exceções em relação ao gasto público, no decorrer do tempo, o próprio Estado ele vai se deslegitimando. Bom, eu pago tributo para garantir a dívida pública, 40% do que é arrecadado destinado só para o pagamento da dívida pública. Então, o Estado ele sofre, com o decorrer do tempo, um processo que deslegitima a própria exação tributária. Então, essa questão da finalidade do gasto público, eu acho também que é muito importante assim, de ser pontuado quando a gente vai pensar em gasto. Porque não é qualquer gasto que autoriza, o governo ele não está autorizado a realizar qualquer gasto. O que legitima o gasto é o cumprimento daquelas finalidades. Cumprimento da função. Entende? Então, esse é um ponto muito, muito importante. Às vezes a gente passa assim, né, por ele desapercebido, porque o legislador ordinário ele não tem essa liberdade irrestrita. A gente tem que lembrar que existe a Constituição, existem prioridades. Enquanto determinadas metas não forem alcançadas, não dá para dissociar o gasto daquele objetivo. Tributo é que nem remédio, né, professora? Tem que ser qualitativamente correto para o gasto, para a doença, e quantitativamente também medido, porque remédio demais vira veneno. Exatamente. E aí é que o gasto mal realizado, ele também não se reverte em melhoria. Porque a gente vê muito isso, né? Poxa, a gente paga tanto tributo e o serviço é de péssima qualidade. Então, quando não existe essa atenção para o gasto, essa execução, isso também reflete nessa não prestação positiva do próprio Estado. No decorrer do tempo, né? Não, eu lembrei agora que eu tinha comentado, eu até falei da comparação com a economia doméstica para criticar essa comparação, mas eu vou usar a comparação para a serviço da sua observação agora. Uma coisa é eu me endividar para pagar a universidade do meu filho, ou pagar um curso para mim, porque, enfim, educação é um investimento. Eu faço uma projeção racional e razoável de que no futuro aquilo vai me reverter positivamente e eu vou pagar a minha dívida. Mas eu não vou me endividar para comprar uma cacatua rara ou qualquer coisa assim supérflua absurdamente. São coisas distintas, despesas distintas e a aderência. E aí, já pensando em Estado, a gente tem que pensar na aderência dessas despesas, né, com as finalidades constitucionais do Estado, com os objetivos da República, com os direitos fundamentais que o Estado tem que prover para os seus cidadãos. É óbvio que o crédito público ele assume uma importância, mas, ao mesmo tempo, ele canaliza os recursos para grupos específicos. Portanto, essa responsabilidade na contração da dívida tem que ser deveria, né, em tese, ser uma responsabilidade
muito mais acentuada, sabe, Tati? Porque isso que você falou tem faz todo sentido, especialmente num contexto em que o Estado adquire kits, né, de robótica para escolas que não têm bebedouro suficiente para os alunos tomarem água. Não tem Então, merenda, não tem água, não tem professor. e não tem infraestrutura para utilizar aquilo. Mas antes de não ter uma infraestrutura, não tem o básico, sabe? Enfim. Ou seja, uma despesa que a gente vai pensar que é positiva, não é positiva. Porque no cenário específico, ela acaba não sendo executada, ela não é Nós temos aproveitável. prioridades e problemas muito grandes, né, para resolver no Brasil. E é através do investimento em saúde e educação. E assim, básico, muito básico mesmo, sabe? Eu não acho, não, tenho certeza que vincular receita para esse tipo de despesa é o que a Constituição determina e é o que tem que ser feito. Tá. Eu tenho uma última pergunta, assim, para a gente fechar. O que você, assim, porque o arcabouço fiscal, tanto o teto de gastos, né, que posto e tudo que a gente está ventilando para um futuro é ligeiramente diferente, a gente está falando de orçamento federal, orçamento da União. Você acha que essa limitação federativa ela é eficaz o suficiente ou deveria ser repensada a sistemática dos demais entes da federação Tati, salvo também? engano, tiveram estados que implementaram regras similares ao teto federal. E eu acho que como a maior parte das receitas no repasse, né, para as despesas dos estados e municípios advém das repartições da União, quando a União segue um modelo, automaticamente os estados e os municípios eles também são impelidos a lidar com essa gestão orçamentária menor em razão desse montante, né, que é repassado pela União. Então, mas eu não lembro qual estado que formatou uma legislação similar, mas eu sei que tem. Mas, assim, na prática... Interessante. Bom, a Aline, foi incrível, assim, esse papo muito produtivo. É muito importante, como a gente já comentou, como você apontou muito bem, é muito importante que a gente tenha a preocupação em entender o que está acontecendo, né? E além do senso comum, além talvez do noticiário, que pode estar transmitindo informações um tanto enviesadas ou com seleção de argumentos, né? Seleção de fatos, de dados. Afinal, quando a gente fala de direito financeiro, a gente está falando do nosso dia a dia, né? Do nosso cotidiano. E a gente está falando do outro lado da moeda tributária. A arrecadação, os tributos existem para arrecadar e a arrecadação existe para algo. E aí é que se põe a preocupação financeira. Por esse motivo, é muito importante que a gente tenha essa preocupação em analisar sistemas financeiros. Eu fico muito feliz que a gente teve a oportunidade de debater a sua tese aqui no Tributário em Jogo. Foi excelente. Tenho certeza que a audiência também curtiu. Agradeço a todo mundo que estava aqui com a gente. Foi muito legal. Obrigada aqui pela participação, galera. E vai ficar salvo aqui no nosso feed, a live. E amanhã ou depois, a gente também vai compartilhar pelo nosso YouTube. Então, para quem quiser assistir, vai ter em todas as plataformas. Zé, obrigada pela parceria sempre. Foi ótimo, gente. Obrigada, eu que agradeço. Foi um prazer, Tati. Guilherme, prazer. Parabéns de novo pelo canal. Prazer. Muito obrigado, Aline. Tudo de bom. Um abração a todos e a todas. Obrigada. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau, galera.